PDT. Vamos ver o resultado de uma capital onde a disputa está muito acirrada, as pesquisas indicavam empate também. Fortaleza, capital do Ceará, nós temos até agora 19% dos votos apurados, Roberto Cláudio do PSB 55,11% e Eumano do PT 44,89%. O candidato do PSB vai vencendo a apuração por enquanto. Toninho, numa cidade em que o PSB precisa ganhar, né? Um estado governado pelo partido, uma eleição que teve uma disputa muito grande entre as lideranças nacionais do PSB e do PT, embora o presidente Lula não tenha se envolvido tanto na campanha, mas é importante a cidade. Como é que você avalia esse resultado até agora? Pois é, o PT tinha eleição garantida em Pernambuco e eleição garantida em Fortaleza, com apoio do PSB. Acontece que houve divergência entre as direções em relação a nomes indicados. E Pernambuco foi a tragédia que foi, o PSB lançou um candidato porque não concordou com o nome indicado pelo PT. E ganhou em primeiro turno. Em Fortaleza, a mesma coisa, quer dizer, lançou um candidato porque não concordou com o indicado pelo PT, concordaria com outro nome, mas não com o que foi indicado, e, ao que tudo indica, vai ganhar a eleição lá e deveria mesmo ganhar na medida em que seria uma grande derrota para o governador, né, patrocinar uma candidatura com a estrutura que tem, com a tradição que tem lá, e não vencer uma prefeitura que era medianamente avaliada, que era o caso da atual prefeita de Fortaleza, Lisiane, né? São duas capitais em que os dois partidos caminhavam junto, PSB e PT, e que se distanciaram agora. E o PT apoiando o PSB, né? Exato. Isso pode indicar, professor, PSB apoiando o PT, quer dizer, um caminho para que essa separação se torne aí definitiva, como muitos analistas preveem? Eu diria que simplesmente reforça a tese de que o PSB tem condições de caminhar sozinho. Então, essas eleições onde ele obteve vitória, seja se aliando ao partido A, ao partido B, ao partido D, até como se permitir que eu adicione essas duas cidades, Belo Horizonte mais uma vez, né? Onde também houve um racha PT e PSB. Isso significa que o partido pode crescer fora da sombra do PT, o que reforça também aquela questão que a gente colocou antes, de que alguns eleitores do PT podem ter ido para outros candidatos na própria esquerda, né, o centro-esquerda, né, como uma alternativa, né? Então o PSB também foi um dos escolhidos, a gente citamos o PSOL, o PCdoB, mas a gente poderia citar também o PSB, que está tendo, como eu mencionei, um resultado expressivo, e eu individualmente talvez o considere como o principal vencedor, o PSB, esse ano nas eleições. Então a gente, vamos dizer assim, ele está recebendo um mandato do eleitor que ele pode caminhar sozinho. Agora, se ele vai caminhar sozinho ou não, só o tempo é que vai dizer. Mas ele está, pelo resultado que ele obteve, ele está tendo um resultado extremamente favorável. Vamos ver o resultado definitivo já em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 92,89% das urnas apuradas, Alcides Bernal, do PP, 62,66%, Edson Giroto, do PMDB, 37,34%. Mantido esse resultado, né, definitivo resultado, o PP passa a ter duas prefeituras, já havia vencido uma no primeiro turno, também um partido da base. Toninho, embora você esteja nas suas análises destacando muito isso, né, a base de fato é a grande vencedora, você também compartilha dessa opinião de que determinados partidos da base, sobretudo o PSB, estão numa posição de expectativa, quer dizer, apresentando o seu potencial e, num certo sentido, dando aquele recado, olha, em 2014 essa base pode ser outra. Ou você não acredita que isso seja possível? Eu não acredito que isso seja possível para 2014. 2018, acho que sim. No caso do PSB, o Eduardo Campos é muito jovem, tem perspectiva, se elege facilmente para o Senado em 2014 e dificilmente enfrentaria o PT em 2014, por a seguinte razão. Para ele enfrentar o PT em 2014, ele precisaria ter o apoio do PSDB. E com o apoio do PSDB, ele não levaria as forças de centro-esquerda e de esquerda que hoje estão com o PT, como, por exemplo, o PDT, PCdoB, etc. Então, acho muito difícil que o Eduardo Campos dê essa guinada, né, de se aliar ao PSDB. E, em sendo inviável isso, para apoiar a candidatura do Aécio, jamais. Sendo candidato, talvez, mas o PSDB iria aceitar lançar um vice numa chapa de Eduardo Campos.
Eduardo Campos se disporia a disputar uma eleição presidencial, deixando de lado as forças mais à esquerda do espectro político, que, aliás, é bom dizer isso, todos os partidos que estão à esquerda do espectro político ganharam nessas eleições, em número de prefeitos, em número de vereadores, em número de votos. Todos. E todos que estão mais à direita perderam. Eu vou dar aqui exemplo. O PP perdeu mais de 1 milhão de votos, reduziu 14% em número de prefeituras. O PMDB perdeu próximo de 200 prefeituras e mais de 1 milhão de votos, né? Em contrapartida, PR perdeu, PTB perdeu, esses partidos, mesmo da base do governo, mas com uma postura mais conservadora do ponto de vista político, ou com uma agenda social menos intensa, todos eles perderam. Quem cresceu nessa eleição em número de votos e número de prefeituras foi exatamente os partidos à esquerda do espectro político, todos da base, com exceção do PSOL, que faz uma oposição à esquerda do governo. O PSOL vota, em média, 80% com o governo na Câmara dos Deputados. Os 20% que vota, não vota com a oposição, por oposição ao governo, por considerar o governo muito conservador em relação à agenda. Agora, então, você talvez tenha esquecido de um partido aí que sai ganhando, que é o PSD. Exatamente. Vamos mostrar o resultado de Florianópolis, que é um resultado definitivo, onde o PSD disputava bem. Veja aí, o PSD venceu com César Souza Júnior, 52,61% dos votos, contra 47,39% do PMDB, o candidato Jean Loureiro. Então, o PSD, e o professor chamava atenção para isso, é um dos partidos que cresce, que não está aí no espectro de esquerda, né? Deixa eu dar a minha observação a respeito do PSD. O PSD é um herdeiro do DEM, basicamente. Sim. O PSD, numa radiografia dos votos, a gente verifica o seguinte, que ele tem quase que mais de 1/3% dos votos dele concentrado em Santa Catarina, onde tem o governador do estado. Governador Colombo. Governador Colombo. Mais de 1/3 concentrado lá. Os outros estão na Bahia, que foi dissidência do DEM, né? E algum crescimento na região norte e centro-oeste. Então, não tem uma densidade que se justifique para se apresentar como uma real alternativa. Por quê? Porque representa pequenas prefeituras e tem uma votação localizada e substitui, nesse caso específico, o DEM. É claro que, para um partido que está iniciando nas urnas com a primeira experiência, teve um desempenho extraordinário. Teve pouco mais de 6 milhões de votos no Brasil inteiro, elegeu pouco mais de 400 prefeitos, mas é bom levar em consideração que não houve ainda um teste definitivo para ver se isso se consolida e se amplia no futuro. É menos resultado da ação do partido, propriamente, e mais produto daqueles nomes que estavam insatisfeitos nas suas legendas de origem, tinham perspectiva de se eleger e não tinham ambientes na sua legenda anterior, e então mudou para o PSD. De modo que é preciso esperar para a eleição de 2014 para a gente saber se efetivamente se constituirá uma alternativa. Análise aí do professor Ricardo sobre isso. Eu vejo uma forma diferente. Eu não vejo como a esquerda vencedora e a direita perdedora. O que eu vejo é que você tem, por exemplo, o PMDB continua sendo o grande partido nacional, individualmente o principal vitorioso, independente de ele ter perdido prefeituras, ele continua se colocando como o maior partido do Brasil. O brasileiro talvez tenha mudado a forma de ver a política e até por questões internacionais, queda do Muro de Berlim, e agora esse próprio pragmatismo que foram os dois governos Lula e agora está sendo o governo Dilma, a questão do que é esquerda, do que é direita, tem que ser redefinido. Então, eu coloco que os principais vencedores não foram necessariamente os de esquerda, mas foram partidos que conseguiram se reposicionar e apresentar nomes e questões de interesse do eleitorado, entre os quais o próprio PSD. O fato do PSD ter vindo, em parte, do DEM, não quer dizer que ele seja uma mera sucursal. Eu vejo o PSD como um partido que buscou alianças e continua buscando em todo o Brasil. O prazo de existência dele é muito pequeno, então só o fato de ele ter sido originário em outro partido não justificaria ele ter tido tantas vitórias quanto ele teve. Então ele se coloca como um partido pragmático. Não que ele não tenha ideologia, mas a ideologia dele é ser um partido de centro. Então ele estaria tão à vontade
em aderir ao governo Dilma, quando ele estaria à vontade em ir para a oposição. Como é o caso do PMDB também. Então, eu acho que talvez o que a gente pode observar nessa eleição seja uma vitória ao contrário, não da esquerda, mas uma vitória do pragmatismo, que o próprio PSD é exemplo disso, e o PMDB também. Então, é assim que eu vejo. Bom, vamos então, para encerrar o programa, ver uma última parcial de São Paulo. Nós temos aí 85,70% das urnas, o mesmo percentual que vem se seguindo. Fernando Haddad do PT com 55%, o José Serra do PSDB com 44%, ainda não um resultado definitivo, mas uma tendência. Bom, eu agradeço, nosso tempo se encerrou, agradeço muito a presença de vocês por estarem aqui conosco fazendo essa análise dos resultados. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Agradecemos a presença do analista político Antônio Augusto de Queiroz, o cientista político da UNB Ricardo Caldas. A TV Senado continua acompanhando a apuração nas capitais do Centro-Oeste e do Nordeste. No norte do país, em Rio Branco, Manaus e Porto Velho, a votação está terminando agora. E nós voltamos a qualquer momento com os resultados em todas essas capitais. Uma boa noite.